Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Estou aqui para apresentar o palestrante dessa primeira palestra simultânea, é o Amabilio, né? Amabilio Camargo. Ele trabalha com taxonomia, ecologia e diversidade de Lepidoptera, né? Ele tem especialização internacional em taxonomia de Lepidoptera e atualmente ele trabalha com pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Cerrados, né? Com esse grupo em específico, e também ele é curador da coleção entomológica da Embrapa Cerrados. E agora eu passo toda a palavra para ele começar a apresentar essa palestra para vocês. Espero que vocês gostem. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença, para essa nossa conversa aqui sobre Lepidoptera, né? Queria agradecer a comissão organizadora do curso pelo convite, né? E é um prazer poder contribuir de alguma maneira para o curso, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre taxonomia, não sobre os tipos de taxonomia, aquela que vocês já sabem, né? Clássica, filogenética, a numérica, isso é teoria, né? E vocês encontram literatura fácil sobre isso, né? Mas eu queria, assim, focar um pouquinho em que se baseia o taxônomo, né, para a identificação de uma espécie. Como eu trabalho na Embrapa, e sou curador de uma coleção, a gente tem uma demanda praticamente diária para identificação, principalmente de praga, de cultura, né? Embora eu não trabalhe diretamente com praga, a gente tem essa demanda, né? Então, eu não sei se tem alunos da agronomia aí na turma, mas provavelmente tem. Então, são os que geralmente vão acabar trabalhando com mais com entomologia aplicada, né? Geralmente a formação de um taxônomo, ela é demorada, né? E leva muitos anos, é trabalhosa e tal, então não existe muitos taxônomos, mas existe essa demanda para identificação de insetos, né? Principalmente mais ligada à agricultura, que é uma realidade, né? Então, assim, o que eu vou conversar aqui é mais a respeito de como é que a gente faz para início, né, de uma identificação de um inseto. Você chega e recebe material, como é que é os procedimentos, assim, aqueles procedimentos mais básicos para a identificação de uma espécie. Isso é uma realidade que muitos de vocês vão acabar encontrando na vida profissional, né? Vamos falar também um pouquinho, né, embora de maneira breve, por causa do tempo, sobre ecologia e conservação do grupo, né, de Lepidoptera, né. Aí, eu preparei alguma coisa aqui, rapidamente, né, sobre conservação, porque é um tema muito extenso, né, e a gente teria que ter mais tempo, seria tema para um curso inteiro, né. Vocês estão vendo aqui que o Brasil é um país tropical, né? Vocês estão vendo aí 100 biomas brasileiros, né? É um país tropical, com enorme extensão territorial, né? A gente sabe disso, grande variedade de ambientes, o que favorece a mega diversidade biológica, né? Então, isso é um desafio, assim, muito importante para a taxonomia e conservação. Esse desafio para identificação é porque são muitas espécies que a maioria, uma boa parte pelo menos, a grande maioria até eu diria, não está nem catalogada, né? A gente vai ver esses dados mais na frente. Então, essa mega diversidade, ela dificulta, porque nós temos um número de taxônomos pequeno no Brasil, né? Essa é a minha percepção. E é um desafio também para a conservação do grupo, porque vocês, só olhando aqui assim, o tipo de biomas que nós temos, vocês podem ver que é uma diversidade de ambiente muito grande. Só para Cerrado, só para citar aqui um dado, são 11 tipos, né? Nós estamos aqui vendo uma área de cerrado típico, mas nós temos 11 tipos de fitofisionomias vegetais no cerrado, só para citar um bioma, né? Então, isso é uma variedade de ambiente muito grande, e isso, se tiver uma espécie em risco, né, que é uma coisa que a gente vai conversar mais na frente, não vai ter, com certeza, uma área de conservação, uma unidade de conservação instituída para preservar uma única espécie. Então,
As unidades de conservação é um processo, a criação, né, de uma unidade de conservação é um processo complexo, né, e não vai ser por causa de uma espécie que vai ter unidade de conservação. Então, o que nós temos são unidades de conservação menos áreas e menor número de unidades de conservação do que a gente precisaria. Então, é um desafio, essa mega biodiversidade, ela é um desafio para a conservação também, né? Aqui vocês estão vendo essa imagem. Essa imagem é um tipo de armadilha que nós usamos, né? Essa foto é de uma coleta na Amazônia, né? Então, a gente pode ver nessa foto o tamanho, né, do desafio para a identificação de tanto material. Você coloca uma armadilha dessa e vem essa quantidade de bicho aí. E nem se compara, né, quando eu falei no início sobre a gente estar numa região tropical, nem se compara com regiões temperadas, onde a riqueza de espécie é infinitamente menor, né? Então, nós temos que conhecer essa realidade, a realidade brasileira, né, de megadiversidade. A biodiversidade brasileira, então, ela é imensa, ela é muito grande, né? E muitos insetos ainda são desconhecidos por poucos estudados, assim, a grande maioria, né? Havendo, assim, muitas dúvidas taxonômicas, você pode ver aqui que, para o mundo, são dados desse livro aqui, essa fonte Insetos do Brasil, que é um livro que eu recomendo para quem quiser saber um pouco de entomologia, né, que esteja começando ou com interesse em entomologia, deveria dar uma consultada nesse livro, um bom livro, né? Então, no mundo, são 120 mil espécies catalogadas e 500 mil estimadas. Então, vocês veem a diferença. No Brasil, 26 mil catalogadas e entre 60 e 80 mil estimadas, né? Então, vocês podem ver que a gente tem, assim, um caminho enorme pela frente, né, para catalogar todas as espécies. Então, essa é uma dificuldade básica que nós temos para taxonomia, para conservação do grupo, né? A gente falando, assim, um pouquinho sobre taxonomia, né, agora, entrando direto, porque a gente não tem muito tempo, né, muitos acreditam, né, que a identificação de insetos seja, assim, um processo simples e corriqueiro. Mas, na realidade, se trata de um procedimento composto de várias etapas, né? Então, isso aqui, a maioria de vocês, pelo menos, eu tenho certeza que sabe disso, todos até, que o nome da espécie, mas é bom lembrar isso aqui, né, que o nome da espécie de qualquer organismo é sempre composto por dois nomes em latim, né, o primeiro é o gênero, né, e o segundo é o específico, né, e o nome científico da espécie é composto pelo gênero e a espécie. E é sempre, no caso de insetos, é sempre interessante citar o autor e o ano, porque existe muita movimentação de espécies que são revisadas, grupos inteiros que são revisados, que trocam, né, mudam de hierarquia, às vezes, taxonômica. Ou então, às vezes, tem sinonímia. Então, é bom citar o autor e o ano para a gente saber do que exatamente nós estamos falando, né? Mas aí, o que acontece? Você sai para o campo para coletar, você não volta com um exemplar, né? Você volta com muito bicho, né? Então, a primeira coisa que a gente faz no laboratório, a primeira atividade que a gente faz no laboratório quando chega numa coleta é uma separação por semelhanças morfológicas, né? Isso é muito útil para quem está trabalhando com inseto, a gente ter uma boa memória, né, e uma boa capacidade de observação, porque você consegue juntar, sem grandes conhecimentos de entomologia, você consegue juntar por morfoespécies, né, por semelhanças morfológicas. Essa é a primeira coisa que faz. E o objetivo final é a gente conseguir chegar em uma separação hierárquica taxonômica correta, né, que seria a ordem, família, subfamília, gênero e espécie. Mas isso não é uma coisa que tão fácil de conseguir. Às vezes
com um pouco de experiência, você sabe a ordem, às vezes sabe a família, mas para você chegar às vezes espécie é uma coisa mais, precisa de um estudo assim, mais demorado, né? Então, aqui, a gente segue meio que um roteiro, né? Tá, acho que eu vou aqui. A gente segue um roteiro, mais ou menos. Então, a gente se baseia normalmente, inicialmente, nos caracteres taxonômicos, né? Aqueles caracteres que são visíveis, os caracteres externos, né? Então, a primeira coisa são essas características particulares, né? Que cada espécie tem, e que você consegue identificar a espécie. Geralmente é possível identificar uma espécie comparando com insetos depositados em coleções, utilização de bibliografia, né? E fazendo observação desses caracteres mais visíveis, a olho nu até, numa lupa, às vezes, né, precisa, mas às vezes dá para ver isso a olho nu. Então, você faz essa primeira caracterização. Depois, você segue, né, os caracteres internos, naqueles que precisam de uma dissecação, né? Precisando de estruturas internas, com genitália. Geralmente, a genitália já é suficiente, principalmente do macho, já é suficiente para você identificar a maioria, mas não é suficiente para algumas, né? Aí você pode fazer uma dissecação completa, né, do inseto, para ver esclerite cervical, detalhe da cabeça, tórax, abdômen, né? Eu coloquei esse link aqui, que a gente tem um vídeo nesse link aqui, que é da coleção da Embrapa, é um link da coleção entomológica, né? E tem um vídeo de dissecação, né, de genitália, né, o passo a passo, né? E tem um de montagem também. E tem outras informações também, tem livro lá que você pode fazer download gratuito e tudo. Então, geralmente, no caso da genitália, por exemplo, nem se faz, lá nesse vídeo, tá, como que se elabora uma lâmina, né, para você observar mais tarde. Hoje em dia, a gente nem faz mais lâmina, a gente guarda em outros tipos de solução, e não há necessidade de montar lâmina hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem facilidade de fotografar muito mais, com uma qualidade muito melhor, então a lâmina pode achatar a estrutura e você não conseguir ver todas, né? Em cada espécie, né, então, o que acontece? Cada espécie apresenta características particulares, né, que permitem a identificação, né? Normalmente, essas características, elas são baseadas e detalhadas, né, no artigo, estão lá no artigo científico de descrição da espécie em questão. Então, se você vai trabalhar com taxonomia, é bom procurar uma bibliografia especializada para aquele grupo que você está trabalhando, que geralmente tem na descrição ou revisão da espécie, você consegue ver as características de detalhe e tudo. As espécies descritas mais antigamente não tinha esse detalhamento, mas hoje em dia, quando você vai descrever uma espécie nova, você precisa fazer diagnose, né, e discutir os caracteres, né. Esses caracteres externos, né, aqui, o que se baseia? A gente dá uma olhada, por exemplo, no formato das asas, né, vocês podem ver aqui, eu vou ter alguns exemplos para vocês notarem que tem as características de formato e cores muito diferentes. A venação, né, que algumas dá para ver, a gente tem maneira de ver essas venações no laboratório, de uma maneira fácil. Manchas, algumas manchas que apresentem, tipo de antena, né? Vocês podem ver aqui que a orientação das pectinas, por exemplo, ela é diferenciada, diferente a direção dela, para muitas espécies. Presença e ausência de espinhos tarsais, né? Que você consegue ver também, né? Esporões tibiais, né? São características que você consegue ver
praticamente a olho nu, né? E se você olhar numa lupa, você vai ver melhor ainda, né? Bom, enfim, um taxônomo precisa ser, como eu falei anteriormente, bom observador, né? E ter também boa memória, né? Porque você olha um inseto desse e guarda ele, olha lá, e depois você vai mexer com outro na classificação, depois você lembra que você já viu esse bicho. Então, né, uma memória boa ajuda bastante, né? Bom, essas estruturas internas, só para vocês terem uma ideia da diferença, porque todas essas estruturas podem ser estudadas em detalhe, né? Vocês estão vendo aqui, cabeça, né? Antena, tudo isso aqui são posições diferentes da cabeça, todas as estruturas têm nome, são nomeadas, né? Esse aqui é a genitália do macho, né? Aqui o edeago, né? Aqui está separado, mas essa estrutura aqui, na verdade, é o pênis, né? E fica encaixada aqui nessa estrutura da válvula aqui, né? Abaixo das válvulas. Então, assim, todas as espécies, pelo menos a grande maioria, né? Tem essas estruturas diferentes, né? Então, dá para você separar espécies. Escleritos, né? O palpo labial também tem diferenças. Aqui é a genitália da fêmea, que geralmente não tem muitas estruturas diferentes, mas às vezes são tão diferentes, tão espetaculares, que você vê esses sinais aqui na bolsa, né, que diferencia facilmente uma espécie da outra, né? Só para vocês terem uma ideia. Note que todas essas estruturas podem ser estudadas, né, estudadas em detalhe, e geralmente a gente consegue resolver dúvidas taxonômicas através dessas estruturas, né? Essa é a maneira de se chegar mais facilmente, com mais certeza na determinação de uma espécie, né? Então, vocês podem ver que a taxonomia ela é uma atividade trabalhosa, né? Mas muito importante e interessante, né? Porque vocês imaginam, vocês vão trabalhar, por exemplo, com ecologia, né? E a melhor coisa que tem é cada um saber, né? Conseguir identificar o seu grupo de estudo. Então, se você tiver essa noção, tiver esse treinamento de identificar seu material de estudo, mesmo que você não seja um taxônomo, você vai acabar identificando, porque é de seu interesse, se você consegue facilmente identificar seu material, você fica independente, você não depende de alguém identificar seu material, né? Isso que eu acho, assim, uma atividade que, apesar de ser trabalhosa, é interessante e importante, né? Muitas vezes, essa observação de caracteres taxonômicos mais visíveis, ou então, após a dissecação, ainda assim não é possível identificar, né? Então, em alguns casos, precisa recorrer a dados moleculares, né, para identificação. A gente usa, né, usando técnicas conhecidas como barcode, né? Então, o que acontece? A gente precisaria enviar o material, né, para um laboratório especializado em sequenciamento de DNA, nesse caso, né? Em alguns casos que não são tão raros, é necessário fazer isso. Os dados moleculares, então, seriam comparados, né, em um banco de genes, como o DNAMP, por exemplo, então, que é um dos mais conhecidos, né? E esses bancos, eles já contêm sequências de diferentes genes de espécies previamente identificadas, né? Então, você manda para lá. Geralmente, no caso de inseto, uma terna é suficiente para você fazer a análise. Você não precisa mandar o inseto inteiro para lá, né? Às vezes você tem poucos exemplares, ou tem, às vezes, um exemplar só, né? Não é raro acontecer isso. E aí você não pode ficar mandando o seu material. Não vai poder mandar seu inseto inteiro. Então, uma terna é suficiente, normalmente, né? Aí, o que acontece, né? Depois de todos esses procedimentos, que são procedimentos, assim, básicos, né, que eu estou falando para vocês,
Esse é o passo a passo, mais ou menos, da identificação de um inseto, né? A gente não está tratando aqui, por exemplo, de filogenia, de grau de parentesco de inseto, porque isso é matéria, assim, para um curso inteiro, né? Então, assim, mas pelo menos você identifica seu material. E o grau de parentesco seria a taxonomia filogenética, né? Seria, assim, bastante interessante, seria a taxonomia mais segura para se fazer, mas ela também é baseada em dados moleculares, em dados de caracteres externos, né? E também com base, muitas vezes, em caracteres internos, externos e moleculares, e muitas vezes nos imaturos, né? Então, você reúne a maior parte dos dados que você puder, mas aí você já tem, nesse caso, de uma filogenia, você já tem grau de parentesco, você consegue fazer um quadrograma, uma árvore de parentesco entre essas espécies. Aqui nós estamos tratando apenas da identificação, né? Então, que seria, assim, um tema, assim, mais complexo para ser tratado ao longo de um curso, né? Então, depois de todas esses procedimentos, né, a gente ainda tiver dúvida, que pode acontecer, né? Nesses casos, mesmo com todas as ferramentas usadas, ainda permanecem dúvidas na identificação, é possível que se trate de uma espécie nova, né? E aí tem todo um procedimento que você precisa fazer, né? Se trata de uma espécie desconhecida pela ciência que precisa ser descrita. Nesse caso, né, a gente segue o que determina o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, né, para a publicação dessa nova espécie, né. Aí tem uma série de critérios e tal, mas basta dar uma lida nesse Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, né, mas algumas dessas normas e determinações é que você publique num veículo que tenha seja conhecido, né, que tenha uma boa conhecimento do público, numa língua que seja acessível, né. Tem uma série de normas lá, né, mas aqueles que tiverem interessados, vocês podem dar uma olhada nesse Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que tem lá as normas. Então, você passou por todas as etapas para identificar a espécie, chegou num ponto que você chega à conclusão que não é possível identificar, você está com dúvida, é possível, então, que seja uma espécie nova, e aí você faz uma revisão bibliográfica daquele grupo, assim, de maneira mais completa, mais pesada, né, para você ficar, se inteirar de todas as características do grupo, ver se você não deixou passar alguma informação, né, característica do grupo, e se depois de tudo isso aí ainda existirem dúvidas, então você possivelmente está diante de uma espécie não descrita pela ciência, né? Bom, aí a gente deu, então, uma rápida pincelada, né, na taxonomia. Vamos ver alguns aspectos ecológicos, estratégia de sobrevivência desses grupos, desse grupo. Quando eu estou falando de grupo, estou falando de Lepidoptera, né? Os lepidópteros, eles se utilizam de uma grande gama de recursos, né, tipo a partição alimentar, nichos alimentares, que a gente chama, né, tanto entre adultos como entre imaturos, né. Enquanto os adultos se alimentam basicamente de néctar, pólen, frutos, fezes, lágrimas e até sangue, né, as lagartas consomem madeira, né, folhas, flores e sementes. Isso diminui, é uma estratégia, né, que diminui a competição e permite exploração de diversos ambientes. Os insetos, né, eles estão praticamente em todas as partes do mundo, né, com exceção de algumas áreas geladas, nos polos, eles estão em todos os lugares.
E é bom também, quando a gente está falando de Lepidoptera, não esquecer, né, que temos aí alguns adultos que não se alimentam. Então, por exemplo, saturnídeos, né? Eles não se alimentam. A forma de empupamento também, né, esse empupamento, né, são os casulos, né, que podem ser feitos em diferentes ambientes, com folhas, solo, serrapilheira, construção de abrigos, né, coletivos solitários. São também estratégias utilizadas pelos insetos, e particularmente pelos lepidópteros, utilizados contra extremos climáticos, né? A gente está vivendo aqui um início de aquecimento global, e alguns insetos eles se deslocam, a sua distribuição deslocada, né, para ambientes mais adequados, e alguns deles fazem esse tipo de equipamento com abrigo. Então, assim, áreas como o Cerrado, que normalmente o fogo é comum, você vê muito isso, né? Alguns grupos se enterrando no chão para se proteger do fogo, que já é um fator conhecido, estabelecido. Também se protege, né, de estratégia de proteção contra parasitismo e predação, né? Então, são estratégias que os lepidópteros usam, né, como estratégia de proteção. Nós temos também observado, né, a existência de partição de recursos, não só alimentares, determinado pelo horário, né, que a gente estou chamando aqui de nicho temporal, para alguns lepidópteros, que também pode estar ligado, né, a gente precisaria de aprofundar um pouco mais esse tipo de estudo, mas pode estar ligado ao horário preferencial de forrageamento dos predadores, né, eles poderiam estar associando o horário de predadores, né, os horários mais comuns, mais utilizados pelos predadores para se livrar, para ter uma proteção maior. Eu cito aqui como exemplo, como predadores do início da noite, eu estou pensando aqui em lepidópteros noturnos, né, ou as mariposas, corujas, morcegos, por exemplo, são predadores de lepidóptero, né, e outras aves noturnas também. Então, no início da noite, geralmente, como estratégia, a maioria dos lepidópteros chegam, não os grandes, os menores, eles chegam em grande quantidade, porque isso diminui a sua possibilidade de ser predado. Os grandes, que são mais suscetíveis, geralmente, saturnídeos, fingídeo, grandes noctuídeos, por exemplo, eles acabam aparecendo, saindo, né, voando, se alimentando mais tarde da noite, né. Então, mariposas de maior tamanho são predadas por morcegos e aves, né, geralmente tem pico de atividade, então, mais tarde um pouco. Isso são dados de campo, isso, né. Isso é uma estratégia, né, que tende a diminuir, então, a pressão de predação, né, a competição por recursos e a competição dos machos por fêmea também. A gente conseguiu ver isso em campo, né. Bom, a gente viu também que esses gráficos aí, a gente mencionou aqui do nicho temporal, né? Esses são gráficos, né, da cronologia desses bichos, comparando aqui 3 espécies de saturnite, né, com espécies de esfingídeos. Então, esses gráficos, eles mostram a porcentagem de captura de algumas espécies, né, dessas duas famílias, em diferentes horários, né, numa área da Amazônia, que mostra que o nível assim, a nível de família, nem esfingídeo, nem saturnídeo, segregaram ao longo do tempo. À noite, quando eu estou falando de tempo, é ao longo das noites, né, que a gente, os horários até praticamente ao amanhecer, né, praticamente não, durante a noite toda, a gente fez isso tudo. Então, a nível de família, não dá para ver muito isso. Mas, quando a gente faz comparações, porque isso aqui é um gráfico de um artigo científico, né? Então, quando a gente faz comparação de pares de segregação, então,
esses pares indicam que espécies fringídeos diferem, né, bastante, diferem estatisticamente, né, nos seus padrões temporais diários. Então, se você comparar, por exemplo, o horário de uma espécie, vamos pegar esse aqui, por exemplo, né, essas duas espécies aqui estão com um horário de 3 entre 4 e entre 5 horas, vocês veem que tem espécies que têm um grau de atividade menor, maior, né, então isso é distribuído. Então, além disso, os fringídeos apresentam um nicho, assim, temporal, que é esse daqui, desse grupo de gráficos aqui, mais amplo que o saturnídeo. Saturnídeo, lembrando, né, que não se alimentam durante o dia. Então, não se alimentam nem durante o dia, nem durante a noite. Saturnídeos não se alimentam, né? Os adultos não se alimentam. Então, o nosso objetivo foi comparar exigências ecológicas de dois grupos diferentes para ver o que acontecia nessa distribuição ao longo da noite. Né? Então, aqui, claro, que eu estou mostrando alguns gráficos, o artigo em si todo, ele detalha cada um desses gráficos aqui. Só queria que vocês tivessem uma ideia de que existe essa segregação em Lepidoptera, né? Na partição de recursos, esses recursos podem ser não só voluntários, né? E só para vocês terem uma ideia de que isso existe, né? Aqui já as figuras aí, elas mostram uma flutuação de riqueza e abundância, né, de fringídeo a nível de família. Família e tribo, né? Isso aqui é família, isso aqui é subfamília, isso aqui é tribo. Então, vocês veem que tem, quando a gente faz um corte aqui para tribo, tem uma tribo que se sobressai mais nesse horário, né? Outras não. Então, são todos gráficos que mostram que existe uma certa segregação, embora precise de mais estudo e precise determinar quais efetivamente são os fatores que determinam essa segregação. Mas ela existe, né? Essa segregação existe. Bom, agora já discutindo um pouquinho de conservação, né? Na parte de conservação, somente esse livro aqui, eu botei a capa dele aqui, é o último livro que saiu em 2018 sobre a fauna brasileira ameaçada de extinção, né? É um livro que a gente participa da elaboração dele com os fringídeos, né? Então, esses dados que eu estou apresentando aqui são constantes desse livro aí. Mas, assim, é bom a gente mencionar aqui que somente 385 espécies foram avaliadas, entre borboletas, que a maioria são borboletas avaliadas aqui, e uma família de mariposa só. Então, isso aqui é só uma amostra, né, que está nesse livro. É uma amostra, para Lepidoptera é só uma amostra, mas assim mesmo, a gente vê que dessas 385 espécies analisadas, 63 estão com algum grau de ameaça. Então, existe uma porcentagem de espécies ameaçadas com algum tipo de risco, né? E os principais... isso aqui a gente não consegue acrescentar ainda, por enquanto, uma análise de outras famílias, ou subfamília, porque existe uma dificuldade, porque a gente usa ferramentas que precisam de uma certa quantidade de dados, né, que a gente não dispõe ainda. Então, eu preciso de dados de 20 localidades de uma determinada espécie para poder fazer a análise, né? Porque ele usa o livro, né, ele analisa as espécies em risco utilizando técnicas e ferramentas que precisam de uma amostragem maior. E a gente tem várias localidades de coleta para algumas espécies, mas não tem para outras, né? Então a gente não consegue acrescentar. Então, para a Lepidoptera, o que foi possível fazer até hoje foi uma análise mais consistente para borboleta e somente para uma espécie de mariposa, que foi fringídeo. Os principais vetores, né, de ameaça que a gente detectou, né, esse é um grupo grande que trabalha na elaboração desse livro vermelho, é a agropecuária, né, que principalmente aí inseridos queimadas e desmatamentos, expansão urbana, né, e poluição, né, são os principais vetores. Mas tem
vários outros, né? Vários outros, né? A unidade de conservação, né, tem sido, né, até agora, a principal ferramenta para reduzir o risco de extinção. Mas a gente não consegue atender totalmente a demanda, e não deve ser o único meio, né? Mas, assim, é uma ferramenta importante que a gente tem, as unidades de conservação, vários tipos de unidades de conservação, né? Mas, como eu falei no início, não é possível você imaginar que vai ter uma unidade de conservação para proteger cada espécie em risco. Não vai acontecer isso, né? A gente precisa ter outros tipos de ferramenta para utilizar na conservação. Quando eu estou falando de conservação de lepidóptera, eu gostaria de lembrar aqui que os lepidópteras, eles são parte muito importante dentro do contexto geral ecológico, né, de um determinado ambiente, de um bioma. Só para citar aqui a polinização, né, mas a gente tem várias outras espécies que são importantes em outros aspectos, né, fazem controle, por exemplo, de plantas, comendo folhas, elas fazem também, elas participam, assim, vamos dizer assim, como alimento para outros animais, fazem parte de uma cadeia alimentar, né? Então, a importância dos lepidópteros, quando se fala em preservação, fala em conservação, é baseado no fato de que quanto maior a biodiversidade, melhor para o ambiente, mais saudável para o ambiente. E as lepidópteros, só para vocês terem uma ideia, todos os esfingídeos, todas as espécies de esfingídeos são polinizadores de alguma coisa, né? São polinizadores, tem especialização para isso. Tem o espirotromba grande, tem algumas plantas que só são polinizadas por esfingídeos. Então, quando eu estou falando de conservação, é baseado na grande importância do grupo, né, do meio ambiente. A agropecuária, né, ela é o principal vetor de risco para a lepidóptera, né? Nós temos aqui, eu estou apresentando essas duas imagens aqui, para vocês terem uma ideia de como que... Essas são imagens do cerrado, né? Vocês têm uma ideia do que acontece, né? No isolamento, uma boa parte do cerrado virou ilhas, né? Ilhas, então... O que acontece, né? Isso para todos os biomas, não é só para o cerrado, não, né? Porque trabalho mais diretamente com o cerrado, né? Então, a gente tem isolamentos que são local de espécies, né? Uma coisa que a gente sabe é que a agropecuária, né, ela é uma prática milenar, aqui acho que vale a pena a gente fazer esse parênteses aqui, né? É uma prática milenar, né? Mas, atualmente, a maneira como a gente está fazendo esse tipo de atividade, desenvolvendo esse tipo de atividade, né? O modelo agrícola, né, baseado no agronegócio, ele consome grande parte dos recursos naturais, né? Com água, florestas, deixando, assim, enorme passivo ambiental. Eu não trouxe os dados aqui, mas eu tenho os dados de quanto % de água, isso é um dado, acho que da Agência Nacional de Água, eu não lembro, eu não tenho esse dado aqui comigo agora, mas 70% da água disponível, água doce, potável disponível, é consumida, né, pela agricultura, pela agropecuária, né. Então, assim, não é que não seja possível dirimir, né, esse tipo de dúvida a respeito da conservação. Você precisa utilizar técnicas, começar a pensar em utilizar técnicas menos invasivas, né? E a gente sabe da importância do agronegócio, tudo mais assim, vamos ser sinceros, né? A gente sabe que é um fator importante da conservação. Eu estou aqui tratando da conservação de lepidóptera, mas a gente sabe que para outros grupos é até pior. Porque lepidóptera, numa ilha dessa aqui, você consegue ter algumas espécies, né? Imagina uma onça, o tamanho da bandeira, né? Então, assim, vamos colocar assim, as coisas nos seus devidos lugares e a gente saber que é uma prática muito importante, é fundamental,
mas vamos pensar que, em termos de conservação, a gente vai precisar começar a pensar de uma maneira um pouco mais eclética, vamos dizer assim, que consiga ver o ambiente mais como um todo, né, e não só visando a agricultura. Um outro estudo que já é mais antigo, que vale a pena mencionar aqui, é um estudo que a gente fez em projetos agrícolas já há alguns anos, vários anos, né, junto com a JICA, né, que é a Agência de Cooperação Japonesa, que a gente estudou insetos em áreas adjacentes de projetos agrícolas e chegou à conclusão que entre 8% e 12%, 13% é praga. O restante, praga, naquele conceito de praga, né, na agricultura, né, que são espécies que foram ofertadas com uma grande quantidade de alimentos, né, num ambiente propício, e elas se desenvolveram em termos de abundância, né, de exemplares, em detrimento de outras espécies. Então, isso que a gente chama de praga, né, o que chama de praga é isso. Então, nesses estudos, a gente detectou que, acho que nós trabalhamos com 5 projetos agrícolas do PRODECE, e entre 8,5% e 12%, 13% eram praga, o restante não. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem de controle de praga, é bom a gente pensar nessas informações, né? Uma outra maneira, né, que nós temos de conservação são os corredores ecológicos, né? Além das unidades de conservação, lógico, né? Esses corredores podem ajudar na ligação entre as áreas florestadas, né, facilitando a dispersão e viabilidade genética, né, de populações de animais. Então, aqui é óbvio que eu estou falando aqui de Lepidoptera, mas se você pensar em outros animais, né, o corredor ecológico é mais importante ainda, porque dentro de Lepidoptera nós temos um grupo, algumas famílias que se deslocam bem, né, se deslocam facilmente, voam longe, outras não, né. No caso, por exemplo, de Saturnídeo, as fêmeas de Saturnídeo, por exemplo, que são insetos menores, são grandes, são mais vistosos, quase todo mundo sabe o que conhece, quem trabalha com entomologia conhece, a fêmea nem se desloca, ela nasce em um determinado local, né, ela é fecundada, faz a postura ali mesmo no local, dura 3 dias e morre, né. Esses animais, eles não se deslocam. Então, é fácil de imaginar uma extinção local num grupo desse, um grupo que não se desloca, né. Agora, os esfingídeos, por exemplo, eu estou falando aqui bastante de mariposa, porque eu trabalho com mariposa, né. Eles se deslocam, é um grupo que se desloca mais, que voa mais, tal. Eles não precisariam, assim, teoricamente, teriam menos necessidade de corredores ecológicos, né? Mas uma boa parte dos insetos que não tem essa capacidade de deslocamento boa, eles precisariam, de maneira bastante grande, né, dos corredores ecológicos, né? Mas é isso aí, eu acho assim que apresentei aqui para vocês meio que um resumo, né, do que a gente poderia falar, né, e poderia falar bastante coisa mais, mas eu acho assim que o tempo não é muito grande e não adianta a gente aprofundar muito determinados assuntos, né, e alguns desses assuntos aqui que eu abordei são tema para um curso inteiro, né, um semestre inteiro e tal. Então, o que a gente tinha para apresentar era isso. Fico à disposição aqui. Perfeito, muito obrigado, Amabílio. Agora, nosso tempo também é apertado, mas dá tempo de fazer uma perguntinha. Eu vou ler aqui para você. Considerando que tem muitos lepidópteros de áreas abertas, os corredores ecológicos com matas mais fechadas, desse jeito, são, de fato, eficientes? A eficiência dos corredores ecológicos, elas são relativas, né? A eficiência é relativa, né? A gente sabe que é um paliativo para ajudar a diminuir, né? Diminuir o problema. Os
corretores ecológicos não vão ser a solução para a preservação, mas eles vão ajudar um pouco, né? E é fato que, por exemplo, se você estiver no Pampa, por exemplo, nem tem muito como fazer corredor ecológico, né? Tem, assim, se você considerar que pastagem é o ambiente natural do grupo. Mas, assim também como os corredores ecológicos, as unidades de conservação também não é totalmente eficiente, mas são as ferramentas que a gente tem, né, para poder minimizar o problema. Eu acho, na verdade, que nenhum método, nenhuma maneira é eficiente totalmente, mas a gente pode minimizar o problema do risco de extinção, né? Acho que eu passei um pouco do tempo, né? Não, a gente tem 2 minutinhos ainda. Acho que a Natália vai mandar mais uma pergunta. Vamos ver se você vai dar tempo dela digitar. Aqui. Professora Amabile, qual a sua perspectiva sobre o futuro da taxonomia? Pensando que há cada vez menos especialistas e cada vez mais extinção da biodiversidade. É pura verdade isso aí. Na verdade, sim, quando você imagina que uma empresa vai contratar um profissional, o último que ela vai contratar vai ser um taxônomo. Primeiro que a gente não tem uma grande quantidade de taxonomistas formados por ano, né? Porque a formação do taxonomista é demorada, né? E precisa gostar muito para fazer. E também as empresas... O que está acontecendo no momento? Eu não vejo perspectiva, grande perspectiva, por exemplo, de uma empresa como a Embrapa, por exemplo, contratar um taxônomo simplesmente para identificar inseto. Mas veja a perspectiva de contratar um profissional que trabalhe com um grupo, né, de interesse para a empresa, e que ele seja o taxônomo do seu grupo, ele seja conhecedor consiga identificar seu grupo. Essa é a tendência mundial, né? Na verdade, assim, a maioria das instituições estrangeiras já fazem isso, né? Aqui no Brasil também já tem, geralmente, pessoa que vai trabalhar com um determinado grupo de fauna, ele já se especializa, já tem o treinamento para identificar seu grupo, né? Então, eu acho que não vai ser o taxônomo contratar simplesmente para identificar espécies, eu acho. Essa é a tendência. Ela mandou mais uma pergunta aqui, mas agora a gente já completou o tempo. Eu vou te mandar a pergunta dela depois por e-mail, e aí a gente repassa a resposta, viu, Nathalie? Isso. Mas, de toda forma, muito obrigado pela palestra, Amabile. Foi muito boa a sua palestra, a gente gostou demais, e acredito que contribuiu muito para o nosso curso de verão. Eu que agradeço o convite, né? E fico à disposição, se tiver alguma dúvida, vocês têm meu contato de e-mail, pode mandar pergunta que a gente vai respondendo. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.